Vocês estão vendo, meu irmão, como Deus é grande, no simples. Deus se entra no meio e se faz grande. E fala comigo e com você. Não precisa não, meu irmão. Deus fala em Deus, conversa e fala. Mas também fala aqui, meu irmão, porque já falou comigo e já falou com os irmãos. Meus irmãos, nós queríamos até ver mais, ouvir alguns irmãos, mas as horas se passam rápido. Porque Deus usou vários aqui e tem mais para usar. Mas você deixa no olho, meu irmão. Deixa no olho que Deus lhe usa de outra oportunidade. Nosso pastor Fábio, agradeço meu pastor por a confiança. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Está frio, mas está quente, né, pastor? Glória a Deus. Glória a Jesus. Olhe para seu irmão e diga assim: está bom demais aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, Tá bom demais aqui. está bom demais aqui. Glória a Jesus. Eu gostei desse negócio, os obreiros se movimentarem. Sai do seu lugar e dê um abraço em alguém aí, por favor. Eu gostei. Obrigado, pastor. Eu gostei. Vou lhe abraçar de novo. Deus abençoe. Meu pastor. Aleluia, Jesus. Glória, Senhor. Amém, meu querido. Tá bom você aqui. Amém. De repente, um abraço acontece alguma coisa. Glória a Deus. Aleluia. Oh, louvado seja, Senhor. As irmãs abraçam as irmãs, e os obreiros abraçam os obreiros. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Eita, coisa boa. Aí, irmão, de vez em quando a gente quebra o protocolo, é assim, né? Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Agora sempre dando glória a Jesus. Sempre glorificando. Oh, meu amado. Aleluia. Esse movimento é bom. A igreja está vivendo em comunhão. Oh, quão bom e quão suave é que a igreja viva em união. Glória a Deus. Lá fora, pastor Luiz? Lá fora, irmão, no mundo não tem isso não. Agora na igreja tem que ter comunhão. Olha, deixa eu dizer, todo culto, irmão, se você soubesse o poder do abraço, todo culto, se você soubesse, as irmãs vão entrar na igreja, dá um abraço, porque às vezes no abraço Deus fala, um abraço. Que a Bíblia diz, eu vou provar pela Bíblia, contextualizar. Eu vou passar já para o meu pastor aqui, que é meu pastor, né, também, glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Olha, irmão, a Bíblia diz, se eu não me engano, é lá no capítulo 1 de Lucas, lá no finalzinho, diz que quando Isabel se encontrou com Maria, diz que a criança pulou de alegria. A criança estava no peito de Isabel ainda. E diz que João Batista foi cheio do Espírito Santo no ventre. Por causa do abraço. Agora eu vou provocar vocês aqui. Irmão, só assim, desse jeito, viu, irmão? Eu não sei se os irmãos de Iturama já se acostumam comigo, mas eu sou desse jeito mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Olha, diga para seu irmão assim, por favor. Diga assim. Olha, quando você me vê, por favor, me abrace. Glória a Deus. É de Deus ou não é, irmão, esse negócio? É de Deus ou não é esse negócio? Irmão, às vezes a gente está passando uma luta, uma prova, aí a gente encontra um crente na rua, de repente abraça, e ele diz assim, Pai do Senhor mesmo, pronto, naquele abraço, foi-se embora a luta, foi-se embora a dor de cabeça, dor na perna, foi-se embora tudo! E o crente diz assim, rapaz, que abraço poderoso foi aquele. Aleluia. É desse jeito, irmão. O povo de Deus é o povo mais feliz da terra, e no meio do povo de Deus, a paz. Jesus disse, a minha paz eu vos dou. Bom, eu não vou falar muito porque a gente vai ouvir o pregador. Glória a Deus. Enquanto ele chega, deixa eu dizer para os irmãos. Eu estava hoje meditando ali, lá no meu trabalho, e eu estava meditando e pensando como Deus tem sido maravilhoso, irmão. Trabalho tão simples aqui. Olhem, esse trabalho, preste atenção que eu vou dizer aqui, porque pessoas, as que estão aqui e as que ainda vão vir participar desse trabalho,
vão colher fruto desse trabalho aqui, porque eu já colhei, viu, pastor? Aqui, aí. Teve uma vigília aqui, e Deus usou o servo dele e disse assim: olha, irmão, Deus vai dar recurso para você quitar sua dívida. Eu não sei o que é. Pronto, ele soltou a palavra. E Deus cumpriu. O que eu precisava, Deus mandou mais do que eu precisava, irmão. E o meu carro está quitado, glória a Deus. E a irmã Nilda está feliz e disse: agora a gente vai respirar um pouquinho. Glória a Deus. Deus faz isso. Agora deixa eu dizer outra coisa para vocês. Vocês sabiam, irmão? Naquele dia nós estávamos com outro som, irmão Cleber. E do outro lado do rio, ligaram para mim ontem. Uma família que mora, eu não sei se é no Navegante ou é no Divino, eu sei que é do outro lado. Aí disse: pastor Fábio, eu estou ligando para o senhor, acharam meu nome, porque Facebook, todo mundo, aí conversa com um, conversa com o outro, e não, eu tenho, é assim, né? Aí ligou para mim e disse: olha, eu queria dizer para o senhor, saber do senhor, se o senhor sabe aonde é que tem um culto que está acontecendo lá no Porto de Areia. Agora eu estou lhe perguntando, porque eu vi um cartaz e o senhor publicou Porto de Areia. Esse culto é da igreja que o senhor pertence? Eu disse: irmão, é lá mesmo, Porto de Areia. Ele disse: pois é, eu e minha família estávamos ouvindo. E foi a semana passada, ela disse: eu ouvi uma pessoa gritando, dizendo assim: Deus te ama! Jesus te ama! E ela disse que ouviu aquele grito lá. Então fiquei feliz. Ela disse: olha, pastor, fiquei feliz em saber. Ela não veio hoje porque está de plantão, parece que ela é enfermeira. E o marido e a família dela disse que no próximo culto vai estar aqui. Tá vendo, irmão? Tem alguém ouvindo por aí, irmão. Não sei, no meio da mata, nas casas. Às vezes está até pescando e está ouvindo. Então, eu quero dizer para os irmãos que desse trabalho nós estamos colhendo já resultado. Olha, irmão Kleber, de posse de uma vitória, né? O papai dele, salve Jesus. Eu vi o irmão José da Paz outro dia aqui contar um testemunho. Ele contou para mim, mas eu acho que ele vai contar em algum momento. E eu quero somente ler aqui um texto bíblico para dar validade ao que eu estou dizendo aqui. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 20. A última parte do versículo diz assim: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. Quem crê nessa palavra? E eu ouvi o pastor Arnaldo dizer: Paulo foi impedido porque eu estava com outra ideia na cabeça. E esse trabalho, Jesus me mostrou, eu estava dentro da guarita, e o Senhor me mostrou esse vilarejo aqui. Eu disse: mas por que Jesus está me inquietando com esse negócio? E quando foi um dia, numa terça-feira, o Senhor disse: eu tenho uma obra para fazer naquele lugar, na casa daquele casal, que eu nem sabia direito ainda o nome do irmão José da Paz. E eu levei o assunto ao pastor presidente. Quando eu levei o assunto, ele disse: pode fazer, se o dono da casa concordar, pode fazer. E deu certo. Então deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Neste lugar, preste atenção, pode marcar data, dia e a hora, pode marcar, irmão, porque eu tenho segurança do que Deus falou para mim hoje de tarde, viu, pastor? E o senhor também, viu? Se prepare, porque o senhor vai colher hoje, porque, pelo fato do senhor ter vindo atender um lugar tão simples aqui, meu Deus, mas né, ali na beira do rio, naquele frio, mas se prepare, porque o senhor vai colher. Esta semente que o Senhor vai plantar aqui hoje, se prepare, porque o Senhor vai colher também. Glória a Deus. E o Senhor falou para mim hoje de tarde. Eu chorei, eu me alegrei, glorifiquei. O Senhor me deu essa palavra. E o Senhor disse assim: diga para meu povo que estarão lá, que eu vou abrir as portas do céu, e vou abrir a porta do meu celeiro, e vou mandar resposta para meu povo, e meu povo vai colher vitória por intermédio desse trabalho. Eu estou falando aqui acerca desse trabalho. E eu vi o pastor Arnaldo dizer que Paulo foi impedido de ir para Bitínia, porque Deus tinha outro mistério na beira do rio. Pronto, nós estamos no lugar certo. Diga para seu irmão: nós estamos no lugar certo. Olha, irmão, eu já chorei tanto hoje, pastor, lá dentro da guarita. Glória a Jesus. Chorei tanto aqui. E deixa eu dizer, Deus me deu uma visão aqui. Vocês creem que Deus ainda dá visão?
Irmão, não é só porque nós estamos assembleando, é porque onde tem povo de Deus, está a presença de Jesus Cristo. Tem glória, tem salmo, tem revelação, tem profecia, tem visão, tem interpretação, tem línguas estranhas, tem lágrima, tem abraço. Aonde está o povo de Deus? Está a presença de Jesus de Nazaré. Aleluia, eu sinto ele. Irmão, mas quando eu começo a sentir a presença de Deus, irmão, eu sinto uma mão tocando assim na minha toda vez. Por isso que vocês veem eu dando glória alto, orando em línguas estranhas. Eu sinto uma mão pegar aqui nas minhas costas e me sustentar. É como se eu estivesse ouvindo meu filho. Eu estou recebendo, eu estou recebendo, eu estou recebendo. Enquanto a irmã Lloyd estava louvando aqui, irmão, glória a Deus, aleluia, enquanto eu estava ouvindo a irmã Lloyd louvando aqui, eu sentado ali glorificando, e Deus me deu uma visão nesse lugar aqui. Era como se fosse uma chuvinha, aquela chuvinha bem leve, mas era uma chuvinha de gotícula de fogo, e estava caindo aqui, estava caindo aqui. Aleluia, levante a sua mão, porque você não vai voltar para casa da mesma maneira que você chegou. Aleluia, Deus está falando com a igreja desde o começo. Aleluia, foi muita luta, aconteceram muitas coisas durante a semana. Hoje mesmo foi uma batalha, mas você veio aqui, e a palavra é essa: prepara o cesto para colher da plantação que você está plantando neste lugar. Baixe sua cabeça agora e por um minuto vamos adorar Jesus. Eu vou passar para o pregador, mas eu tenho que fazer o que Jesus está me mandando, porque eu sou obediente. Você trouxe glória, deixa no altar. Você trouxe aleluia, deixa no altar. Você trouxe adoração, deixa no altar. Pastor, eu sou batizado com o Espírito Santo e nunca mais falei em língua estranha. Receba a autoridade de Deus para orar em língua estranha através desse lugar. Receba, receba. Adore a Deus, adore. Glória a Deus. Glória a Jesus. Crede nos seus profetas. Creia na palavra. O pregador vai pregar. Creia na palavra e receba a palavra. E a palavra é essa: prepare o cesto para colher resultado da plantação que você está plantando nesse lugar. Glória a Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar pelo pregador. Glória a Jesus. Irmão, tem dia que eu estou na igreja, pastor, porque a gente tem que se controlar, mas tem dia que eu estou na igreja, me dá uma alegria tão grande que dá vontade de correr. Aqueles que esperam no Senhor renovarão a sua força. Como é que nós vamos orar agora? Com as mãos levantadas para cá, apontando para o pregador, porque ele é o homem que Deus vai usar e vai continuar falando conosco. Ele vai pregar,
culto, porque agora Deus vai continuar falando pela boca do profeta. Aleluia. E você vai continuar depois sentado e orando e dizendo: Jesus, usa mais, fala mais, usa profeta, usa teu servo. Aleluia. Eu creio que Deus colocou. Ei, aqui ó, eu vi uma palavra em línguas estranhas aqui, agora Jesus me deu a interpretação. O Senhor disse: eu estou nesse lugar e eu sou santo. Segure na mão do seu irmão assim, com uma você levanta e com a outra segura na mão do seu irmão, apontando a mão, uma mão aqui para o pregador e a outra você segura na mão do irmão. Glória a Deus, glória a Deus. Levante um clamor a Jesus e diz: Senhor, e diga: Senhor, usa teu servo. Vá orando aí, vá. Senhor, usa teu servo. É o teu servo, Senhor. Ele foi escalado por ti, Jesus. Ele foi escalado por ti, grande Deus. Declamando passo e delecala machada. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor colocou a mensagem no coração do teu servo. E que nesta noite nós seremos outra vez mais edificados, renovados e abençoados, meu Pai. Espírito Santo, seja outra vez mais com teu servo, o teu ungido, o profeta que o Senhor escolheu para esta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, onde houver demônios alojados nesta região, nós ordenamos: demônio do inferno, pega a tua mala velha, pega a tua cumbuca, pega toda a tua desgraceira e saia deste bairro, e saia deste lugar, em nome do Pai. Espírito de morte, saia deste lugar. Espírito de divórcio, saia deste bairro. Espírito de destruição, saia deste bairro. E o poder da palavra de Deus alcance homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, ancião, nesse bairro, para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo. Glória a Deus, toda honra, toda glória seja dada ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Daniel, no capítulo 3. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Se nós voltássemos para nossas casas agora, meus amados irmãos, nós voltaríamos alegre, regozijando no Senhor, porque Ele, aleluia, tem falado aos nossos corações de uma forma gloriosa. Aleluia. Glória a Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Oh, fiel Senhor, meu Deus. Vamos ler Daniel capítulo 3, o versículo 15, 16, 17 e 18. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da gaita de fole, e de toda sorte de música, para vos prostardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não
adorardes, serei lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. E se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Amém. Poderemos assentar dando glória, aleluia, glorificando esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus que está aqui nesta noite para nos mais uma vez abençoarmos, como está abençoando. Aleluia, a glória de Deus está neste lugar. Aleluia, nos envolve com o seu poder glorioso. Aleluia! E quando Ele faz presente, meus amados irmãos, não tem quem não chore, não tem quem não glorifique, não tem quem adore. Aleluia! Porque Ele, meus amados irmãos, é a razão e o motivo de tudo isso que está acontecendo aqui nesta noite. Aleluia! Irmãos, não é nós, não é o pastor Fábio, não é os nossos irmãos obreiros que está promovendo esta alegria no coração dos irmãos. Aleluia, não é. Aleluia, o homem, meus amados irmãos, por mais que tenha intimidade com o Senhor, nós não temos condições nenhuma de promover este gozo, esta alegria. Aleluia, promover, né, o que os irmãos estão sentindo aqui nesta noite. Aleluia, é a presença do Senhor nosso Deus. A Bíblia diz que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Aleluia, nós vimos aí, temos, né, muitos políticos, temos muitos, né, homens dotados de uma persuasão, né, que às vezes fala, promove, irmãos, algumas emoções, e parece que nós, quando nós ouvimos, queremos até, né, se emocionar e ficamos assim, né, contristados e até mesmo admirados pela sua eloquência. Aleluia! Mas, irmãos, fazer o homem glorificar a Deus, irmãos, é só o Espírito Santo, é só Deus na vida do homem, e Ele está aqui nesta noite. Aleluia! Para falar de Sadraque, Mesaque e Abednego, irmãos, nós precisamos falar um pouquinho da sua biografia, né? Aleluia! E não porque incluirmos também a Daniel, porque Daniel é o instrutor, aleluia, do propósito que esses homens tiveram diante de Deus, mesmo sabendo que eram homens tementes a Deus, servos do Senhor, que foi saído lá da sua terra, né, do seu povo, foi escravo, foi levado cativo para a Babilônia. Aleluia, mas o rei Nabucodonosor falou para o seu, né, chefe do eunuco, aleluia, aqui no versículo 1, capítulo 1 e o versículo 3, ele disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovem em quem não houvesse defeito algum, formoso de aparência, e instruído em toda a sabedoria, e sábio em ciência, e entendido no conhecimento, e que tivesse habilidade, aleluia, para viver no palácio do rei, a fim de que fosse ensinado nas letras e na língua dos caldeus,
Aleluia. Sabemos, meus amados irmãos, que não era, né, pessoa simples, comum qualquer. Aleluia. Mesmo sendo de linhagem real, dentre os nobres. Aleluia. Porque muitas das vezes, irmãos, né, o povo aí fora acha que os crentes, que a igreja do Senhor é formada só de povinhos, pessoas simples, pessoas iletradas, né, pessoas comuns qualquer. Mas aqueles homens não eram pessoas simples, comuns. Aleluia. Eram as pessoas da linhagem reais, da linhagem dos nobres. Mas uma coisa, meus amados irmãos, era que eles eram tementes a Deus e serviam ao Senhor com sinceridade. Mesmo distante das suas terras, tinha toda possibilidade de fazer, né, o que bem quisesse fazer. Aleluia. Mas, queridos irmãos, uma das coisas que aqueles homens propôs em seu coração, de não contaminar com o manjar do rei e nem com o vinho que o rei tomava. E Daniel falou: olha, Sadraque, Mesaque e Abednego, nós vamos, aleluia, continuar com a nossa sinceridade, nós vamos continuar com a nossa fidelidade. Irmão, quando trata de fidelidade, a palavra de Deus, quando trata de sinceridade com Deus, irmãos, é inegociável. Aleluia. Não tem como, meus amados irmãos, abrir mão dessa verdade. Aleluia. Queridos irmãos, tem quantos aí trocando, né, o nosso Deus, trocando os céus, trocando Deus, irmãos, por coisa insignificante, por coisas tão frajudas, tão insignificantes. Aleluia. Mas, irmãos, Glória a Deus. sabemos que Deus, Ele tem compromisso com quem tem compromisso com a sua palavra. E quando o homem se propõe, quando a mulher, o jovem, aleluia, o adolescente, a criança, se propõe no seu coração em servir a Deus, aleluia, o céu se agrada a Deus, aleluia, Ele se levanta, irmãos, para confirmar, aleluia, e apoiar e honrar essa pessoa. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós vimos aqui, meus amados irmãos, no capítulo 3 de Daniel, quando o rei, ele intenta no seu coração de levantar uma estátua, aleluia, de 60 côvados de altura, né, para aproximadamente 30 metros de altura, né, porque o côvado, ele diferencia entre 45 a 60 centímetros de comprimento na nossa metragem, né? Aleluia. E 6 côvados de largura. Aleluia. E ele levanta aquela estátua de ouro, meus amados irmãos, e chama os seus maiorais, né? Os governadores, os juízes, aquelas pessoas que estavam no comando, aleluia, ao lado do rei em suas cidades, aleluia. Nós vimos aqui, aleluia, quando o rei convida, né, e mandou ajuntar os satrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros e conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Aleluia! E a ordem era para que, após tocasse os instrumentos musicais, todos ajoelhassem, né, e prostrassem diante daquela imagem, daquela estátua. Mas de repente, meus amados irmãos, 3 jovens se destacam no meio daquela multidão. Aleluia! Porque quando o homem tem Deus na vida, irmãos, aonde quer que ele esteja, ele se destaca. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E de repente alguém, aqueles que quer ver a ruína do servo de Deus, que quer ver a destruição do servo de Deus, da serva de Deus, de repente vai ao rei Nabucodonosor e fala: rei Nabucodonosor, o senhor fez um decreto
que após os sons dos instrumentos musicais, todos prostrassem. Mas tem 3 jovens, dos que o Senhor trouxe lá do cativeiro de Judá, aleluia, que não fizeram questão do seu edito, aleluia, que não se prostraram, aleluia. E o rei manda chamar e falou: é por acaso que vocês não se prostraram à estátua que eu levantei? Aleluia, não fizeram questão do meu edito, aleluia. Olha, eu vou te dar uma nova chance, vou mandar que tocasse os instrumentos musicais, e se vocês prostrarem, bom será para vocês. Porém, se não prostrarem, eu quero ver qual é o Deus que vos livrará da fornalha de fogo ardente, aí das minhas mãos. Aleluia. Aleluia. Mas o homem, meus amados, cheio de Deus, cheio da presença de Deus, aleluia, ele não negocia a presença de Deus com qualquer outra coisa. E ele falou: rei, sobre esse negócio nós não precisamos nem responder. Aleluia, glória a Deus. Olha, para que você saiba, para que você tenha conhecimento, o Deus que nós servimos, ele pode nos livrar da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Deus. Aleluia. Mas tem uma coisa: se ele não nos livrar, nós não vamos prostrar diante dos seus deuses. Oh, aleluia. Meus amados igrejas, Glória a Deus, aleluia, Jesus. aleluia, glória a Deus. É comum nós ouvirmos, meus amados irmãos, alguém querer negociar com Deus, e às vezes fala: se Deus fizer isto, eu vou ser mais fiel. Se Deus fizer isto, eu vou mais servir a obra de Deus. Se Deus fazer isto, eu vou evangelizar mais. Meus amados irmãos, por que você não faz mais antes de Deus fazer? Aleluia, porque nós não fizemos mais antes de Deus, de ver o milagre de Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Deus é o mesmo, meus amados irmãos, ontem e hoje e eternamente. Ele está pronto para fazer. E nós, como estamos? Será que nós estamos prontos para ir? Será que nós estamos prontos para continuar obedecendo a palavra de Deus? Aleluia, em qualquer circunstância das nossas vidas, meus amados irmãos. Aleluia, glória a Deus, meus queridos irmãos. Aleluia. O rei se enche de fúria ao ouvir aquelas respostas de Sadraque, Mesaque e Abednego. Manda aquecer o forno 7 vezes mais. Aleluia. E a quentura era tão grande, meus queridos irmãos, que aqueles homens que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego para ser lançado na fornalha de fogo, quando chegaram, aleluia, na porta do forno, aleluia, morreram com a quentura daquela fornalha. Os homens de Deus caíram lá dentro. A Bíblia diz que nem sequer um fio da sua cabeça se danificou. Aleluia, aleluia. Nem sequer cheiro de fumaça houve naquele servo de Deus. Aleluia, aleluia. Vale a pena, meus amados irmãos, confiar em Deus. Vale a pena, meus amados irmãos, mantermos a nossa sinceridade com Deus. Aleluia. Isaías, escrevendo no seu livro 53, ele diz: aleluia, aleluia, que quando entrarmos, né, no rio, deixa eu achar aqui, Isaías 53. Aleluia.
Glória. Aleluia, me parece que é 43, né? Quando entrares no rio, ele não te... Vamos ver se é aqui. Hã? Quanto? 43. Aleluia. Mas agora se diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Quando passarem pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarão, nem a chama arderá em ti. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes você fala, mas não vale a pena. Aleluia. Tanto tempo que eu sirvo a Deus, eu sou fiel, estou nos cultos, no círculo de oração, estarei nas vigílias, estarei no culto de ensino, na escola bíblica dominical. Aleluia, eu sou dizimista, eu sou ofertante, porque isso acontece na minha vida. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Tiago, escrevendo na sua epístola, na sua carta, ele diz: bem-aventurado o varão que sofre tentação, que quando for provado receberá a coroa da vida. Aleluia. Pedro escrevendo também em uma das suas cartas, ele diz que a nossa fé é provada mais do que o ouro. Aleluia, que perece. Muitas vezes nós somos provados, irmãos, para Deus ver a nossa sinceridade, a nossa fidelidade. Aleluia. Deus poderia, meus amados, muito bem livrar Sadraque e Mesaque daquela fornalha de fogo ardente. Mas de repente Deus permitiu, meus amados irmãos, para mostrar a sua glória e o seu poder. Aleluia. Muitas das vezes nós temos que estar preparados, irmãos, para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Muitas vezes não entendemos o trabalhar de Deus. Muitas vezes não compreendemos porque está acontecendo, aleluia, na nossa vida tudo isso. Aleluia. Mas o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida, na nossa vida. Aleluia. Glórias a Deus. Deus de poder, Deus de maravilha. Em 2012, meus amados irmãos, eu estava morando em Ituiutaba. Aleluia. Estava fazendo um curso de teologia em Frutal. E eu precisei vir em Frutal para fazer a prova quinta-feira. Aí na quinta-feira, cheguei lá, fiz a prova, minha irmã morava em Frutal também. E ela falou assim: Luiz, por que você não fica até sábado? Eu estarei mudando para São Francisco de Sales. E você me ajudará na mudança. E eu concordei com ela, fiquei até no sábado, ajudei ela a fazer a mudança. Chegando aqui em São Francisco de Sales, aproximadamente 2 horas e pouquinho, nós acabamos de fazer a mudança dela. Mas o irmão que trouxe a mudança, nós almoçamos ali no restaurante do posto de São Francisco de Sales. Ele foi para Frutal e eu fui para São Francisco de Sales. Passei aqui em Iturama, deixei uma encomenda que a minha esposa pediu para deixar na casa do seu pai, e fui para Iturama, para Ituiutaba. Passei aqui por Ubaço, Guriatã, e peguei a rodovia que liga Ituiutaba e São Simão e fui para Ituiutaba. Aproximadamente, meus amados irmãos, 10 quilômetros para chegar em Ituiutaba. Uma carreta de trem passa por cima do meu carro. Aleluia. Agora um Corsinha, né, sedã, debaixo de uma carreta. O irmão aqui é motorista, sabe muito bem, né, o que é uma carreta de trem. E ela vinha em alta velocidade, atravessando todos os veículos.
E para não passar em cima do Uno que estava com a menos velocidade do que ela joga na contramão e me pega. O resultado não foi meio, 6 ou meia dúzia, né? Sair de uma passar em cima do outro. Mas pelo menos, irmãos, se eu tivesse partido naquela hora, eu estava preparado. Aleluia. Nós saindo aqui de São Francisco, eu senti, quando eu peguei a rodovia, irmão, eu senti uma alegria, um gozo tão grande. E comecei a orar no carro e falar em línguas estranhas. Senti a presença do Senhor e prossegui a minha viagem. Aleluia. E às vezes a gente fica assim, Senhor, mas por que aconteceu? Um sobrinho meu, filho do meu Zé, trabalha comigo, falou assim, por que aconteceu isso com o tio Luiz? Ele está na igreja sempre está na igreja, sempre. Aleluia. Por que isso aconteceu? Aí eu falei para ele, Ricardo, certamente o trabalhar de Deus é lindo na vida dos seus servos. Aleluia. Eu tinha acabado de chegar, eu me converti em Tutaba, conhecia muito bem o pastor Leontino, né, finado pastor Sebastião, que era o presidente da época. Aí ele morreu, ficou o pastor Leontino, muito companheiro da gente. Mas irmãos, a gente, toda a vida foi simples, humilde, né? Com certas dificuldades para pronunciar algumas palavras. E eu no púlpito daquela igreja, irmão, já presbítero. E a gente se sentia tão pequenininho, né? E medroso também. Aleluia. Mas depois desse acidente, irmãos, eu fiquei um leão. Corajoso. Aleluia. Então o trabalhar de Deus, irmãos, é lindo, é maravilhoso. Aleluia. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor depois que passa, irmãos. Agora, como eu disse, né? Deus é fiel. A igreja estava em festa. E o pastor que ia pregar era de Santa Vitória. E ele atrasou por causa do acidente, porque a carreta, irmão, passou em cima do meu carro, pegando assim um pneu do meu lado. E foi revirando assim, ó, arregaçando tudo. Né, do lado ali do passageiro. E a Loidinha deixou de ir comigo na última instância. Falou, querido, eu não vou porque a Damares, a Daiane vai ficar sozinha. Então você vai e eu vou ficar. Se ela fosse mal, ia ser cortada no meio. Porque o carro, aquela lataria assim, ó, roçou, pegou o banco do passageiro, regaçou ele para trás assim, ó, virou, e a lata veio do meu lado assim, veio, quando chegou meio palmo para chegar aqui na minha testa, ela parou. Aleluia. Aleluia. Olha, eu não quebrei um dedo, não quebrei nada. Tive um arranhãozinho aqui. Aleluia. Fiquei inconsciente, porque eu acho que eu bati o queixo do volante, né, com o impacto. Eu acho que eu fiquei desmaio, porque conforme o que bate aqui, a pessoa desmaia, né? Aí, fiquei desmaiado aproximadamente uns 20 minutos, meia hora, porque conforme o tempo que aconteceu, eu estava uma caroinha bem fininha, e o pessoal estava, a maioria, todo molhado, meus trem que caiu tudo empoçado, então era aproximadamente uma meia hora. Mas quando eu acordei são, consciente, telefone da Lloyd, lembrei na hora, né? Então, meus amados irmãos, Deus, Ele é poderoso demais. E Ele trabalha de uma forma gloriosa na vida dos seus servos. Aleluia! E como disse o pastor Fábio, nesta noite Deus está resolvendo um problema aqui. Aleluia. Glória a Deus. Deus está abrindo porta aqui nesta noite. Deus vai dando com providência, com cura de vida nesta noite. Continue.
Glória a Deus. Aleluia. Ele trabalha desde a antiguidade em favor daquele que espera no Senhor, daquele que confia no seu decreto. Aleluia. E jamais ele deixa o servo do Senhor confundido. Glória a Deus. Jamais ele deixa aquele que confia no Senhor, meus amados irmãos, desprezado, abandonado. Aleluia, como quem não tem dono. Aleluia, nós temos um dono, meus amados irmãos, que peleja por nós. Aleluia, que está, meus queridos irmãos, de braço estendido para dar o livramento aos seus filhos. Oh, aleluia, glória a Deus. Então, meus amados irmãos, aleluia, glórias a Deus. Você não desista, mesmo diante da luta, das dificuldades. Saiba que Deus está no controle de tudo, que Ele está, meus amados irmãos, que Ele não chega atrasado, que Ele não chega adiantado, Ele chega na hora certa. Aleluia. E Ele está te vendo. Aleluia. Ele escrevendo para o anjo da igreja que estava em Filadélfia. Ele diz: eu sei as tuas obras, sei que tu és fraco. Aleluia. Mas não negaste o meu nome. E como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que é de vir, para tentar todos que habitam na terra. Aleluia! Pai, aleluia! Que Deus continue abençoando a sua igreja, os seus servos, e que, aleluia, muito em breve, meus amados irmãos, nós estaremos dando um adeus a este mundo e estaremos subindo com o Senhor para a eternidade, para estar com Ele para todo sempre. Aleluia. Volto a palavra ao servo de Deus, que dará o termo à nossa reunião. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor falando aqui, irmãos, eu lembrei de alguns anos atrás de um grande acidente que Deus me livrou. E o fato do Senhor não ter ido naquele período que o Senhor estava contando aqui é porque ele chegou a hora e Jesus ainda tinha algo mais fazendo a sua vida e por intermédio do Senhor. Senão nós não estávamos vindo aqui hoje esse testemunho. Que é o testemunho dele. Irmão, nesse ambiente é lugar para contar testemunho também que Deus faz. Porque quando nós contamos testemunho, nós estamos exaltando aquele que cuida de nós. E ele disse que Sadraque, Mesaque e Abednego não teve nenhum fio de cabelo queimado, porque disse que entrou lá, a palavra diz que entrou lá um quarto homem e começou a passear, e foi para lá, e foi para cá, e foi para lá, e foi para cá, e foi para lá, e foi para cá, e alguém de lá olhando dizendo: que é aquilo? Não é 3, mas tem 4. É porque ele disse: eu estou contigo e te guardarei. Olha, irmãos, alguns anos atrás, ano de 2009, se não me foge a memória, 2009, eu presidia um grande campo. Meu padrasto está aí, a testemunha, me ajudou lá na obra, com a minha mãe, missionária auxiliadora. Hoje faz um ano, irmão, que minha mãe partiu para a eternidade, mas olha, o que me consola é saber que ela já cumpriu a carreira dela, está lá esperando nós, né? Me consola em saber que ela me criou no caminho, na palavra, desde criança. 5 horas da tarde, abrindo aqui um parênteses do testemunho que eu ia contar, nós vamos encerrar. E ela dizia 5 horas da tarde: Fábio, chamava de Fabinho, né? Fabinho, Juninho, Ninho, a Vanessa ainda não era nascida. Bora, é hora, tomar banho, e nós temos que buscar água na cacimba. Vocês sabem o que é cacimba, né? Tem um poço lá, mas nós chamamos de cacimba lá em Pernambuco. Vamos buscar água, tomar banho, vamos para a igreja, está na hora.
4 horas da tarde, irmão, a roupa da minha mãe, e eu sou assim também. Pode perguntar a minha esposa aí. O culto vai começar, às vezes vai começar às 6 horas na sede, no dia de Santa Ceia. Mas quando é por volta de 4 horas, quando eu estou de folga, eu mesmo pego meu terno, separo ali, já deixo tudo, sapato já ilustrado, e quando eu não estou, ela faz a mesma coisa. É uma sequência. E Paulo disse a Timóteo, permanece no que tu aprendeste. Está na Bíblia, é bíblico. Permanece no que tu... Irmão, é bom demais. Irmão, quando você for para a igreja, já comece cultuando desde casa. Irmão, eu estou tão feliz aqui nessa noite. Por essas bênçãos que a gente está ouvindo. É bom ser crente, irmão. É bom ser crente. E eu estou com vontade da glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É bom demais ser crente. Glória a Jesus. E eu aprendi a dar nó de gravata, irmão, com 7 anos de idade. 7 anos. O meu padrasto, que tinha o nome dele também aí. O meu padrasto, o meu primeiro padrasto, o nome dele era Arnaldo também. Já pensou como é que é o negócio? Era Arnaldo também. Então ele adotou a gente, criou a gente, deu nome, registrou e está tudo certo. Ano depois, né, ele que na adolescência havia conhecido minha mãe, aí casou com ela e foi pedir a benção a eu, irmão. Tá vendo? Acaba desse tamanho, foi pedir a benção a eu. E eu disse, ela não quer, então nós vamos fazer o quê? Nós vamos apoiar, nós vamos ajudar. Mas vem cá, eu quero levar o senhor num cantinho ali, lá na casa, vou contar a minha história para o senhor saber da minha história. E foi desse jeito, irmão, viu? Hoje Deus está dando a ele uma nova experiência, até para ele viver uma nova experiência agora com a irmã Ivone, ele disse assim, ô meu filho, ó, é o seguinte, eu estou pensando aí nas ideias, ele estava lá em Pernambuco, mas eu estou indo para Iturama, e estou de conversa aí com a irmã Ivone, e aí você deixa, eu disse, meu filho está autorizado, minha mãe já cumpriu a carreira dela, como a gente diz lá no Nordeste, cai com o pé e glória a Jesus. Como ele dizia, ele era carreteiro, ele dizia assim, é pé na estrada. Então, glória a Deus. Olha, meus irmãos. Então, sobre o livramento. Um dia, pastor, para a gente terminar aqui, um dia, eu presidi um campo com 10 igrejas. Tinha 10 igrejas, se eu não me engano. Era 10, 12 igrejas. E nós tínhamos que deslocar de uma cidade para outra, feito o campo aqui do pastor Aniel. E aí... sem nenhuma vaidade, estou dizendo a verdade, meu padrasto, estou dizendo a verdade, porque ele me acompanhou. E eu não tinha carro e tinha que me servir de outros irmãos, novinho, irmão, novinho, tinha o quê? 29 anos. E o presidente daquela convenção disse, você vai assumir um campo. E eu pensei que era uma congregação, me deu uma responsabilidade grande, mas eu dei conta do recado, tinha 70 obreiros sobre a minha responsabilidade. E todo mundo trabalhando assim, vou logo dizer para o senhor, pode convidar esses homens aqui aí, para pregar, isso aqui é bom de Bíblia, é caladinho, mas isso é bom de Bíblia, esse aqui é outro também, pode levar tudo lá para o Amazonas, glória a Jesus. De vez em quando eu chego lá, né, irmão, eu demoro, mas de vez em quando eu chego lá para ajudar o nosso companheiro, porque é uma igreja só, irmão. É uma igreja só, não é verdade? É uma igreja só. E glória a Deus, a gente vai trabalhando. E aqui é um campo de treinamento. Você sabe por que eu faço isso? Para treinar eles. Irmão, a gente fica vendo esses homens parados, tem que deixar ele dirigir culto, tem que deixar ele dar oportunidade. Aí o Delcídio me ajuda aí. Então esses homens aqui estão preparados para fazer a obra de Deus. Então, foi eu, o evangelista Ramos, que o senhor conhece, e nós pegamos uma van, irmão Cleber. Aí... a BR-101 ainda não estava duplicada. Estava duplicada ainda não. Aí nós oramos, por isso que é bom. Antes de sair de sua casa, ore. É assim ou não? Está aí a minha companheira, minha amada esposa, há quase 30 anos, porque, rapaz, não é 10 ainda não, né? Então vai. Rapaz, agora que me veio na mente que a gente vai fazer aniversário de casamento dia 10, viu? Prepare o presente que nós recebemos, viu? Dia 10. Vai fazer quantos anos? 29 anos. 29 anos de casado. A igreja pode dizer amém? Amém! 29 anos. Para ela isso. E ainda hoje é assim. Toda madrugada quando eu saio aqui de Iturama, eu e ela, a gente se abraça na sala, porque é assim, irmão. Porque tem casal que casa, né, irmão? Me desculpa entrar aqui nesse tem casal que casa, porque no começo é beijinho, é abraço, é meu amor, eu te amo, você tá cheirosa, você tá linda. Aí o tempo vai passando, não tem mais isso. Aí é que tem que esquentar mesmo. Diz que panela, quando vai ficando mais velha, vai ficando mais boa. Aí é que vai ficando boa mesmo, glória a Jesus. É desse jeito, irmão. O amor tem que aumentar. Abraço, beijo. Porque quando terminar a carreira, aí pronto, aí
vai ficar só as lembranças, mas a gente vai dizer, eu plantei uma boa semente. Então, no meio do caminho, a van que ia com a gente, com mais ou menos 15 passageiros, e não era duplicada, e lá vem uma carreta de lá para cá. E o motorista percebeu que vinha outra carreta atrás de nós. Como não era duplicada, e agora o que fazer? Não tinha acostamento, não tinha nada. Aí ele percebeu que o carreteiro atrás vinha no pé. E Deus me perdoe, o senhor sabe, o senhor foi carreteiro, eu não sei se o senhor era malicioso, mas tem uns carreteiros maliciosos, irmão. Tem uns carreteiros maliciosos. E o cara pisou, afundou o pé, e o motorista da van olhando, e eu percebi a preocupação dele. Aí eu cutuquei o evangelista o Ramos, e disse assim, meu filho, vamos orar, porque Deus vai dar um livramento aqui. Eu digo, não se assuste, não se alarme, para o povo não ficar aqui perturbado. Era uma van dessa que faz frete, que faz viagem. Então imagina, um monte de passageiro ali, e nós ali, eu de gravata e tal, e o evangelista também, e ele já ficou branco, tacou de uma vela, e disse, meu Deus, nós vamos morrer agora, pastor? Eu disse, não sei, mas se for, se chegar a hora, vai aqui mesmo, mas vamos orar, e ali fiquei. E aí eu comecei a fazer a oração assim, meu Senhor, olha só a minha oração, mas antes de casa nós já tínhamos orado, encomendado nossa vida ao Senhor, e eu orei assim, eu disse, Senhor, eis aqui, estou na tua presença, em silêncio, né? Para o povo não se apavorar. Porque, imagina, perto de um acidente, se a gente não tiver sabedoria, apavora todo mundo. Aí o motorista ia ficar afobado, era mais pior. Então, numa hora dessa, a gente tem que ter equilíbrio emocional. E o coração, diga agora. Agora não vai dar tempo, porque o retrovisor da van grande, né? E ali eu orei e disse assim, Senhor, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor fez por mim. Ó meu Deus, cuide da minha esposa, dos meus filhos, mas eu estou indo fazer tua obra. Se não for essa hora, que o Senhor permita eu continuar vivo para continuar testemunhando do teu santo evangelho na terra. Em nome de Jesus, amém. Baixei a cabeça. Meu irmão, só vi quando a outra carreta passou arranhando assim. A que vinha atrás. Passou arranhando, porque a outra que vinha de lá não tinha como livrar. E passou assim, imprensado. Imprensado. E o motorista fechou os olhos e disse, meu Deus! E lá na frente, eu não sei como foi aquele negócio, mas Deus dá livramento, irmão. Glória a Deus. Eu estava ouvindo o Senhor contando aqui, dizendo assim, meu Deus, tu és grande demais. Sabe por que a gente não morreu ainda, companheiro? Porque Jesus quer usar a nossa voz ainda na terra, irmão. Aleluia. Quem aqui já teve algum livramento algum tempo na sua vida? Sabe por que você não foi? Porque Jesus disse que não chegou a hora. A morte pode até ter chegado pertinho. Aí Jeová, recua! Aleluia! E a Bíblia diz, e ele quebrou o laço do passarinheiro e nós escapou. Vamos ficar de pé agradecendo a Deus. 21h04, estamos terminando uma hora boa. Glória a Jesus. E eu me alegrei com o testemunho aqui do pastor, como Jesus Pai. Aleluia. Ele é o mesmo Deus, irmão. Ele entrou na fornalha e disse, não, meu servo não vai ser envergonhado, não. Aleluia. Aí Jeová disse, eu vou entrar naquela fornalha. Eita! Eu não sei os irmãos, mas de vez em quando, irmão, eu sinto a presença de Deus tão gloriosa lá no contêiner. Irmão, teve um dia que eu estava lá no contêiner, de repente eu escutei uma voz assim, que o Senhor chama pelo meu nome de José, que eu sou José Pato da Silva. Aí eu, José, eu disse, tem alguém me chamando ali. Aí eu saí fora do contêiner, olhei assim, a direção da empresa, aí o pessoal que coordena sabe o meu nome, né? Aí eu disse, eu voltei. Enquanto aí que eu levo Bíblia, eu levo tablet, de vez em quando eles vão ver uns vídeos, eu posto, não é lá, irmão, no meio do mato, isso aqui já viu aí. Só tem a mata e os contêineres, negócio de placa de energia solar, e eu lá. Um dia o diretor chegou lá e eu estava orando e andando dentro do contêiner, dando glória a Deus. Ele disse, o que é que o senhor tem? Eu disse, é Jesus que está aqui. Glória a Deus. Ô irmão, eu sou alegre, o tempo todo assim, irmão, não tem jeito, irmão. E aí, meus irmãos, eu disse, meu Deus, mas quem está falando comigo? Aí fiquei, aí disse, Senhor, pode falar. E Jesus começou a conversar comigo, e ouvindo, meu servo, continue assim, me servindo com alegria, com ânimo, com amor. É por isso que eu sou assim, irmão, glória a Deus. Sabe por quê? Olha, eu já comi 3 vezes hoje.
3 vezes, quer dizer 2 vezes, né? Porque eu vou comer daqui a pouco, vai ser 3. Mas olha, Jesus me deu sapato, Jesus, irmão, houve um tempo na minha vida, irmão, meu Deus, houve um tempo na minha vida que eu só tinha um paletó e era emprestado, pastor Luiz da Pai. Mas um dia, olha, é por isso que eu digo, quando você estiver na igreja, fique ligado, porque uma palavra só é a sua bênção. Um dia Deus usou um profeta da igreja, e não era um pregador, não era um obreiro assim, um cooperador. Aí teve a oportunidade para dar uma saudação. Aí ele disse assim, olha irmão, eu não sei para quem é essa palavra, mesmo assim, né? Aquele jeito meio nordestino rústico, disse, eu não sei para quem é essa palavra, mas Deus manda eu dizer que Ele vai te dar tanto paletó que tu vai olhar um dia e vai dizer assim, com qual é que eu vou para a igreja? Glória a Deus. Glória a Jesus. É desse jeito, irmão, segure a palavra. Glória a Jesus. Deus, Ele é maravilhoso, irmão, é Ele que manda a roupa. A gente fica olhando, né, as esposas de obreiros, né? E lá vem as irmãs bem vestidas, tudo bem ornamentada. E o povo do mundo fica dizendo, como é que esse povo só anda bonito, bem vestido? E todo culto vai com uma roupa diferente. E aí Jesus manda mais dinheiro, aí compra do terno, Aí os obreiros é assim, irmão. E as mulheres dos pastores, e as irmãs da igreja. E o povo fica olhando assim, não dá para entender. Não tem crise, veio a pandemia, o povo continuou adorando a Jesus. Veio aquela crise lá de 16 e o povo continuou adorando a Jesus. Por quê? Porque Jesus cuida do seu povo. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Porque eu não tenho preguiça de dar glória a Deus. Eu não espero, irmão. Eu não espero assim, que às vezes tem crente que vai para a igreja e diz, eu vou esperar o pregador pregar, né, pastor? Porque tem gente que acha que é o pregador que vai fazer o povo sentir alegria. Não é, irmão. O pastor falou aqui dessa noite, eu tenho que sair de casa já fazendo meu culto, passando a roupa, viu? Receba essa palavra, mulher de oração. Eu lhe trouxe aqui para lhe vacinar hoje. É passando a roupa dos seus filhos, do seu marido, a sua, e dizendo, Jesus, eu vou para a tua casa. Me renova, Senhor. Me renova. Eu sou crente, Jesus. Eu sou batizado com o Espírito Santo. Eu quero chorar, Jesus. Essa semana eu não chorei. Faz um teste para tu ver. Aleluia. Que quando tu entrar dentro do teu carro, o teu marido, o fogo pega dentro do carro. Glória a Deus. E o crente vem dando glória a Deus e aleluia. E dizendo, oh, glória a Deus. Glória, Senhor. Deus abençoe. Nem o pastor Luiz foi no acidente, nem o pastor Fábio foi. Esse aqui tem um testemunho. Ele me contou um dia a queda que levou, caiu no rio e está aqui. Um dia ele vai contar aqui. Um dia ele vai contar o testemunho dele aqui. Porque, irmão, quando alguém conta um testemunho, traz edificação e renovo para nós e nos faz nós lembrar que há um Deus no céu, que Ele é fiel. Quando Ele disse assim, Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias, todos os dias, todos os dias. É de madrugada, é de manhã, é durante o dia, é durante a tarde, é durante a noite, é janeiro, fevereiro, e os anos vai passando e Jesus dizendo, eu sou fiel, tu és meu, tu me pertence, eu sou teu Deus e não te deixarei. Continue servindo a Deus com alegria. Deus abençoe essa igreja. Deus abençoe a todos os irmãos que vieram aqui nessa noite. Servir a Deus com alegria. Sábado agora não vai ter, porque vai ter festa no setor Moriá, né? Setor Moriá. Mas o próximo sábado, que não vai ter atividade, nós vamos estar aqui e vai estar ministrando a palavra de Deus. Jesus falou para mim ali. Eu disse, eu fico orando, né? Eu disse, Senhor, e no próximo culto, quem vai pregar? Aí o Senhor disse, bota Delcídio para pregar. Mas vai sentar aqui, dar glória a Deus, orar por ele, e ele vai pregar. Vamos botar a foto dele no cartaz. Olha, irmão, deixa eu dizer outra coisa aqui para a igreja. Você sabia que é uma forma de nós honrar nossos companheiros? Porque às vezes a gente fica feliz quando diz assim, eita, olha, o pregador fulano de tal, já postaram o cartaz, ele vem lá, não sei da onde. Nós temos que botar em nossos companheiros. Nós temos que honrar os de casa, irmão. É nós que fica roendo aqui o osso o ano todo, e ali, na batalha, na peleja com o nosso presidente. E Jesus disse assim, ah, meu filho, é desse jeito. E Deus está se agradando do jeito que a gente está trabalhando, irmão. Todos os obreiros aqui estão felizes, não é verdade? Não é para vaidade de ninguém, não, mas isso é uma forma de honrar, glória a Deus. É uma forma de honrar, e eu sinto que Deus está aprovando esse trabalho. E até o pastor Eliel, um dia desse, disse assim, pastor Fábio, Deus abençoe a maneira como o senhor está trabalhando, honrando os seus companheiros.
E tem dia aqui que eu vou ficar só sentado, só ali, adorando, glorificando. E eu gosto de ouvir meus companheiros. E as irmãs vai orando também, irmão. Porque se Jesus disser, escale a irmã Lode vai preparando também. Escale a irmã Eliane, escale a irmã Nilda. Não corra não, vá orando, consagrando, dizendo, Jesus, vai me revelando alguma coisa aí. Se o pastor me escalar, vai correr da parada, esteja pronta, preparada para... Porque as mulheres também têm. As mulheres também têm algo de Deus para contar para nós, irmão. É assim. Porque Jesus ressuscitou, ficou os homens tudo no cenáculo escondido. Quem foi olhar na sepultura de madrugada? Me diga aí, me lembre. Hein? Não, me diga, quantas mulheres foi? 3. Então foi as mulheres. E os homens ficaram onde? Tudo escondido. E disse que estava com medo. E esqueceram da promessa. E quem estava lembrado? E a Bíblia diz assim, e as mulheres lembraram da promessa. Então, mulher de Deus, olha, leia a Bíblia, consagre, ore, viu? Porque vocês não é somente para orar e interceder, não. Jesus tem colocado algo no seu coração para você também entregar para a igreja. Seja aqui, seja ali, seja além, ou seja acolá. A igreja concorda? Diga amém. Amém. Glória a Deus. O pastor já pregou, passou 12 minutos, mas eu precisava falar essa palavra. Levante a sua mão assim, para nós juntos agradecer a Deus. Pai, nós te louvamos. Te agradecemos, Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Irmã Valquíria, tua serva, Senhor, que não pôde vir, ó Deus, porque está, Senhor, enferma. Ó meu Deus, a tua serva está sentindo algum incômodo, Senhor. E nós oramos por ela, pelas tuas filhas do irmão José Alessandro, que não pôde vir também hoje, Senhor. Aqueles que estão trabalhando e não puderam vir hoje, meu Senhor. Nós te apresentamos o nosso pastor presidente, pastor Eliel, Senhor. O nosso pastor presidente de honra, pastor Laerte. Toda a família do nosso patriarca. Nós oramos, Senhor, por todos os cooperadores do nosso ministério, por todos os diáconos, todos os presbíteros, todos os evangelistas, os pastores, as mulheres de obreiro, os círculos de oração, as crianças, a juventude da tua casa, os membros, os congregados, ó meu Deus, e todos que estão aqui nesta noite, que leve para as suas casas uma bênção de ti, Senhor, e que teu nome continue sendo glorificado. Muito obrigado, meu Deus, pela vida dos nossos companheiros que conduziram este trabalho nesta noite. Muito obrigado, meu Deus, pela vida do pastor Luiz da Paz, que trouxe a tua palavra. Ó Senhor, continue prosperando e abençoando esta obra no nome de Jesus e para a glória do teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja. Repita comigo, graça do Senhor Jesus, A graça do o Senhor amor Jesus, de Deus, nosso Pai, o amor de Deus, a nosso comunhão Pai, do Espírito Santo, e a comunhão do seja Espírito sobre Santo, o povo de Deus, seja sobre sobre a nossa família. sobre a E nós nossa confirmamos. família. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe todos e agora vamos para a fé. Amém, Jesus. Glória a Deus.